Mônica Santos, convidado do dia. É a nossa convidada de hoje na bancada do programa Malha Fina. Muito bem, o papo de hoje vai render, hein? Tá chegando a hora de acertar as contas com a Receita Federal. Na verdade, você tem somente mais 10 dias, viu, a partir de hoje. São 17 milhões de contribuintes que ainda não prestaram contas ao Leão. O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 termina às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 31 de maio. Tá chegando a hora, reta final, Renato. Reta final, e esse ano o governo federal, a Via Receita, estão esperando aí cerca de 43 milhões de declarações aí. Se você é um dos que estão obrigados aí, você é um dos que está obrigado a declarar, e não perde o prazo não, hein? Vai ter multa, tem multa inicial aí de R$ 165, que pode chegar aí a 20% do imposto devido ao ano. O imposto de renda é o nosso lema de hoje aqui no nosso Malha Fina, e a gente tem o prazer de receber aqui a contadora Mônica Santos. Então a gente grifa que você pode e deve interagir aqui com o nosso Instagram. Você pode assistir também pelo site, mas a tua participação se dá pelo Instagram, que é muito mais rápido da gente chegar aqui e ver qual é a tua demanda, qual é a tua questão, ou simplesmente dar um bom dia pra gente, né, Vlad? Muito bom dia, Mônica Santos, bem-vinda à bancada do programa Malha Fina. Bom dia, Vlad Flores, bom dia, Renata Aguiar. Bom dia. E bom dia aí a todos os ouvintes, né, da Rádio Rasca Web. Muito bem, Mônica, a gente já começa te perguntando se você já fez a sua declaração do imposto de renda ou tá só fazendo declaração dos outros. Então, Vlad, não, a minha eu já fiz logo no início para poder cumprir as nossas demandas. Bom, fez no início porque estava com tempo, né, no início, porque agora não deve estar com tempo nenhum, né? Exatamente, e a gente agradece muito, Mônica, a gente sabe que você está 3.000 por hora aí, teu escritório super, não só você, a gente manda um super abraço aí a todos aí os contadores de Angra, Paraty, Mangaratiba, do nosso litoral e do Brasil, porque essa turma está trabalhando muito. Mônica, um ponto é o seguinte, o Vlad trouxe a informação, termina no dia 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Não deve ser prorrogado, né? Com exceção do Rio Grande do Sul, né? Isso, Renato, não tem nenhuma notificação de prorrogação. Pelo contrário, né? A gente já está com uma prorrogação, porque normalmente ela se começa no dia 1º de março, né? E vai até 30 de abril. Então, houve um acréscimo de mais 15 dias que nós tivemos aí. Então, nós tivemos, né, quase uma colher de chá do governo. Uma colher de chá para poder ter isso. E o que eu tenho percebido, pode ser uma percepção minha, ou não sei de outros colegas, houve essa questão da prorrogação para alguns municípios do Rio Grande do Sul. Por 2 meses, vai até dia 31 de agosto. Isso. E eu tô vendo que as pessoas estão muito agora mais paradas, parece que não estão querendo fazer declaração, talvez por uma interpretação errada, correto, achando que vai ser prorrogado para todos. E não vai ser. Não, a prorrogação é somente lá para o Rio Grande do Sul, para os municípios que foram afetados. Para os demais estados, como o nosso, é até agora dia 31 de maio. A confusão é natural do brasileiro, né, Renato? Exatamente. E não tenha confusão, não fique perdido. Fique aqui na Rasca Web, no Malha Fina, que você vai ter as informações corretíssimas e de imediato que a Receita Federal repassa via Mônica Santos, com nossa contadora, nossa presença hoje aqui na nossa bancada. Ô Mônica, um outro fato que realmente chama atenção é que a turma muitas vezes está ávida para ter a restituição. Então essa turma que fez lá atrás a entrega da declaração agora já está pensando na restituição. Mas tem gente que nem começou a juntar os documentos, né? E essa é a turma que mais dá dor de cabeça nos escritórios, né? Sim, com certeza. A gente percebe 2 grupos, né? Aqueles que são logo os primeiros a quererem fazer a declaração, que é por conta da restituição, ele sabe que tem algum valor a restituir, então ele corre logo para fazer a entrega do imposto de renda dele. Quanto antes fizer, antes recebe a restituição. Isso. E os que têm a pagar, eles vão sempre protelando, né? Deixando para o final, e ocorre que quando chega agora no final, a gente tem um problema o quê? O sistema fica sobrecarregado. Para você conseguir muitas das vezes fazer uma entrega que você fazia
em segundos. Você começa a levar agora minutos para conseguir fazer essa transmissão, porque o sistema está sobrecarregado. Então, a gente pede assim, que as pessoas se antecipem, façam, porque a multa... Vem. Vem. Ela vem. Ô, Mônica, é obrigado a declarar um imposto de renda agora em 2024 o contribuinte que em 2023 recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.640 mais ou menos, tá? Que inclui salário, aposentadoria, pensão do INSS ou de órgãos públicos e por aí vai, né? Que recebeu mais de 30 mil, quase R$ 30.640. Anos anteriores, o limite era R$ 28.560. Aumentou um pouco, né? Que diferença faz isso? Sim, Vlad, teve esse aumento, mas pelo menos eu tenho percebido muito isso, que as pessoas têm perguntado assim, nossa, mas a minha restituição, ela diminuiu em relação ao ano passado, mesmo tendo sido, né, tido esse acréscimo. Mas ocorre que nós não vínhamos tendo reajuste da nossa tabela do imposto de renda desde 2015. Certo. A nossa tabela só foi alterada agora em 2024. Então, ou seja, mesmo que tenha tido esse pequeno acréscimo, mas a tabela permaneceu a mesma. 9 anos depois. Isso aí. Então é onde as pessoas ainda estão tendo, né, essa percepção que achou que com esse valor ela teria um aumento, mas não. Nós tivemos outras diferenças, que essas sim foram bem significativas, né, que, por exemplo, para os isentos e não tributáveis, que era de 40 mil, e agora, né, ela teve um aumento significativo aí para 200 mil. Então, às vezes, uma pessoa, por conta de uma rescisão trabalhista, né, que tinha recebido ali em torno de 30 e pouco, 40 mil, ela ficava numa obrigatoriedade de entregar. Agora não. Ela já passou para os isentos e não tributáveis para o valor de 200 mil. Então, essa foi uma. Outra era dos bens também, né, que é o nosso conjunto de bens, que às vezes as pessoas entendem só bens, o bem imóvel, né? Mas não, são todos os nossos bens. Conta corrente, poupança, aplicação, nossa casa, nosso carro. E se ele fosse superior a 300 mil, a gente estava na obrigatoriedade de fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Agora não, ela também foi atualizada para 800 mil. Então, já houve aí uma mudança aí um pouco significativa para gente. Eu acho incrível a cabeça do contador, né? Da contadora, no caso da Mônica, a clareza disso tudo que ela tem, porque, cara, às vezes eu não entendo nada. Né? Por isso que tem o contador. Por isso que tem o contador. E ela fala com uma expertise impressionante. Vai, Renato. Pois é, a gente aproveita aqui para dar uma passada aqui também. Muita gente ávido aqui, nosso Instagram aqui, bombando aqui. Mandar aqui um abraço, um beijo aqui. Tem a Tite Brasil passando por aqui, o Jonas Ribeiro, o Amaral também, a Edinha Sabino, o Felipe Oliveira também, pessoal do Hair Studio aqui, o Renan, o grande Renan, passando por aqui, Vivi da Monsuaba, mandando aí o papo de hoje, promete, hein? Tá show de bola, valeu, Vivi, obrigado. Grande André Teixeira, do Jornal ETN, colega, valeu. E muitas pessoas passando aqui, tem o Klinger Tenório também, e Milinha Oliveira, Silvia Luando, a Leila, e também a QC Eventos aí, o bate-papo tá muito legal, isso é importante, que vai tirando a dúvida, Luciana Aires e por aí vai, são muitas pessoas. Mas, ô Mônica, a gente tem que falar para as pessoas que não é só chegar diante da contadora ou do contador e falar, vem fazer minha declaração, tem que trazer documentos para auxiliar o profissional. Boa. Quais são os principais documentos que você solicita que essa turma que já era para ter feito isso lá atrás não conseguiu e tem que entregar ao contador? Sim, Renato. Primeiro eu vou até dar uma dica em relação à declaração pré-preenchida. Muitos, eles se atêm somente à pré-preenchida e vão com tudo naquilo que está naquela informação. Então, eu sempre falo o seguinte, trazer todos os seus informes de rendimentos, né, da empresa a qual você trabalhou, ou da sua pensão, ou dos seus rendimentos, informes de rendimentos de banco, suas notas fiscais de prestação de saúde, né, que você tenha tido, plano de saúde que você tenha pago, plano odontológico, para que a gente possa fazer esse confronto e ver se as informações elas estão sendo iguais. E falo isso porque eu tive vários casos que esse ano, tá, e ainda estou tendo, que o valor declarado, por exemplo, pela operadora de plano de saúde, ele não conferia com o valor que estava no informe. Então, quer dizer, a Receita Federal ela tinha uma informação, o contribuinte tinha outra, porque era o que estava no documento dele, e as informações não se comunicavam. Isso. Então,
eu principalmente lá, o nosso pessoal, orientamos esse contribuinte para que entrasse em contato ou com a empresa ou com, né, a qual ele trabalha, ou com a operadora de plano de saúde para saber quem ali que estava correto. E nesse meu caso, tá, foi a operadora de saúde que fez uma informação divergente, consertou e aí a gente colocou. Então, a gente não pode confiar 100% nessas informações. Perfeito. Ô, Mônica, a cada ano que passa, a declaração do imposto de renda está mais simples ou mais complexa? Vlad, eu digo assim, vai chegar, no meu ponto de vista, vai chegar uma hora que você já vai receber a sua declaração pronta. E você ou aceita ou você contesta. Né? E para você contestar, você vai dizer o porquê ali. Porque assim, está muito rápido. Por exemplo, eu entreguei uma declaração do imposto de renda numa quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, o contribuinte já me ligou: Mônica, eu estou na pré-malha. Eu falei, como assim? Não, já encontrou divergência aqui na minha declaração. Aí eu olhei qual era a divergência, foram questões de notas fiscais que eu declarei que ele tinha efetuado o pagamento, as notas são idôneas, são corretas, então eu falei, é só aguardar que ou a empresa, né, ou esse prestador ainda não fez essa informação, por isso que está dando essa divergência, e caso não, a gente vai entrar depois com a apresentação documental. Ô, Mônica, teve uma senhora que fez uma pergunta aqui que eu achei muito pertinente. Caso similar ao do Rio Grande do Sul. Ela mora no Bracuí, ela disse que a enchente afetou a casa dela, ela teve um prejuízo imenso, perdeu tudo, o carro e vai por aí adiante, a casa está toda detonada. Como uma pessoa dessa que perdeu tantos bens pode fazer a declaração? Ela tem que comprovar isso como? Eu tinha um carro, não foi vendido, acho, não tem seguro, levou, que a pessoa ela tem um patrimônio, mas não tem o seguro de tudo, né? Sim. Nesse caso, o Renato, como o veículo ele foi totalmente deteriorado, ele precisa ter a sua baixa. Né? Então, a alienação do Detran. Isso aí, ela vai ter que ser a sua baixa. É justo isso, porque se eu ganho, eu tenho que declarar, se eu perco, tem que ser reduzido também, né? Isso aí, então eu vou informar que aquele veículo não existe mais, né? Em detrimento daquela informação que eu vou colocar ali abaixo daquele veículo ou de outro bem. Perfeito. São 11h10, estamos falando sobre declaração do imposto de renda, até o dia 31 de maio. Mônica Santos, nossa convidada. Vlad? Mônica, onde tirar as dúvidas sobre o imposto de renda? Tem canal exclusivo? Tem que procurar a contabilidade? Como é que faz para tirar dúvida? O cidadão comum. Então, o nosso conselho, o CRC, RJ, ele tem feito várias ações de plantões de tira-dúvidas, né, onde profissionais eles têm se colocado à disposição da população para poder tirar totalmente as suas dúvidas, aonde nós, contadores, nos colocamos como voluntários para poder fazer isso. Né? Então, existem dias específicos, horários, locais e tal. Mas você também, dependendo do seu tipo de declaração, se é uma declaração que você tem dúvida, que é mais complexa, então o aconselhável é que você procure um profissional que ele possa, né, ali sim, tirar todas as suas dúvidas e que você possa fazer com total transparência e sem medo de que você vá ter algum problema futuro. Sem medo de errar. Exatamente. E você não errar, você tem que fazer experiência. Mônica, você ainda continua como delegada do Conselho Regional de Contabilidade e os alunos dos cursos de ciências contábeis. Esse é um grande laboratório, obviamente só para o professor supervisionar, mas esse ano foi feito ou vai ser feito algum mutirão nesse sentido de socorrer as pessoas aí que estão envolvidas e perdendo os cabelos por causa do imposto de renda? Eu até conversei com a coordenadora do curso de contábeis aqui de Angra, né? Tinha esse núcleo, né, que se chamava NAF, que era o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, onde ele fazia esses plantões de tira-dúvidas. Mas esse ano me parece que não vai ter, né, na entidade. Então, o CRC ele se colocou à disposição. Então, mesmo assim, se a pessoa quiser ligar para o Conselho Regional de Contabilidade, para poder tirar a sua dúvida, verificar alguma coisa, tem esse plantão sim, para que possa tirar. Vamos dar mais uma passada aqui, muita gente aqui pendurada aqui no nosso Instagram, e isso deixa a gente muito feliz. Agradecemos aí a Mônica aí, tem a Luciana Aires passando por aqui, tem o grande Anderson Cardoso também, a Cíntia, também a Natália Vieira aqui, obrigado Natália aqui, a Juju passando aqui, a Luciana também,
A minha xará, Renata Braz, aí passando por aqui. O pessoal da pintura também tem uma sopa de letrinhas. YN, fim. A Victória Veríssimo também. A Pri passando por aqui, tem a Priscila Brandão também, a Jocilene, a Monique Chesa, ambientalista. Valeu, grande Monique, passando por aqui. Muita gente, isso é muito legal. Olha, estamos ao vivo com a contadora Mônica Santos, dando uma aula sobre imposto de renda, declaração, mordida do leão e por aí vai. Estamos em nome do Supermercado Preço Ótimo em Jacuecanga, da Prado Motors no Parque das Palmeiras e da Só Diesel Bosch aqui na Praia do Anil. Mônica, vamos às curiosidades aí da sua profissão, ainda mais nesse momento de declaração do imposto de renda. Eu imagino que muitas dúvidas devam chegar para você o tempo inteiro. As pessoas te encontram na rua. Mônica, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Mônica... Papo de rua mesmo. Papo de rua. Não, a Mônica vai numa festa de aniversário, amigo, senta na mesinha lá para cantar parabéns. Não. Mônica, como é que é o negócio daquele item? Né? Deve ser isso o tempo todo. Quais são as principais dúvidas que chegam para você? E se você tiver alguma curiosidade sobre elas, diga aí pra gente. Não, assim, a gente temos as curiosidades e também temos as pegadinhas, né? Tem, por exemplo, aquele que... Ele, principalmente acontece às vezes com um profissional liberal, que ele teve algum tipo de rendimento durante o ano, mas ele não efetuou nenhum tipo de pagamento de imposto e chega na hora que a gente vai fazer o ajuste da declaração, mas eu não vou ter restituição? Falo, tá, mas para você ter restituição, você tem que ter feito o pagamento. Não houve pagamento, não tem restituição, né? Tá arriscado você ter que fazer o pagamento. Mas a principal dúvida realmente do contribuinte é justamente sobre essa questão, né? O que ele pode deduzir da sua declaração do imposto de renda? Então, o que ele pode fazer de dedução são os seus dependentes, né? São os seus filhos, esposo, esposa, desde que... Esposa ainda fica uma questão assim meio complicada, por quê? Às vezes ele pode ser dependente, por exemplo, para um plano de saúde, mas ele não é dependente para o imposto de renda, porque ele faz declaração em separado. Para que ele possa ser dependente na declaração do imposto de renda, a não ser que ele faça uma declaração em conjunto. Então, nesse caso, tem que ser analisado se é mais vantajoso ou não você fazer em separado ou fazer em conjunto. Porque uma vez que você vai colocar em conjunto, você soma a renda, né? Então, às vezes, o seu imposto acaba aumentando em detrimento disso. Então, a gente tem a parte de escola, né? Cursos, desde que sejam reconhecidos pelo MEC. Então, por exemplo, às vezes perguntam cursos de inglês. Não pode, é somente cursos que sejam reconhecidos pelo MEC e que você tenha toda aquela comprovação. Então, nota fiscal de consulta que você tenha feito, plano de saúde, tratamento dentário, internações, mas desde que totalmente comprovada. E uma outra dúvida maior ainda é sobre a questão de recibos médicos. E essa é uma que geralmente cai muito em malha. Médicos e dentistas. Isso, médicos e dentistas, quando a gente fala do recibo. Porque o recibo, ele deve conter o nome do médico, o CR, né, o CRM ou CRO do médico, ele deve conter o CPF do médico e deve conter o nome desse paciente e também o CPF desse paciente. E muitas das vezes, quando eu estou fazendo essa consulta, por exemplo, eu estou pagando a consulta para o meu filho, e o meu filho, vamos supor que ele é um menor, ele é o meu dependente do imposto de renda, então esse recibo ele tem que sair, que quem está pagando é a Mônica, do CPF tal, para o seu dependente tal, CPF tal. Correto. Então, essa é uma informação que tem que estar muito clara. Mônica, tem aqui uma pessoa chamada Leonardo, que ele comentou o seguinte, mandou via o nosso WhatsApp. Ele tem um segundo casamento e ele tem os filhos da atual esposa como filhos dele. Esse menino, ou ele falou que é um menino, é dependente, não é dependente? Como é que ele vai fazer? Porque ele banca tudo. Então, aí nesse caso, Renato, tem que ver se ele realmente tem a guarda, né? Então, porque às vezes, por mais que o casal tenha se separado, mas o outro, né, ele vai ser o alimentando, né? Ele vai pagar aí a pensão. E quem está com a guarda desse filho, aí sim ele pode fazer, né, colocá-lo como o seu dependente. Ô, Mônica,
Existe alguma forma de se pagar menos imposto em 2024? Tem algum caminho para isso ou não? É o preto no branco, como dizem, não tem negócio. Esse é o sonho, né? É o sonho, né? É uma pergunta utópica que eu estou fazendo aqui, mas eu podia deixar passar. Dá para pagar menos? Para pagar menos é aquilo que a gente fala, né? Vai depender do gasto que você teve em 2023, justamente com isso, com escola, planos de saúde, médicos, dentistas, né? Então, para que talvez você consiga ter aí ou um imposto menor ou uma restituição. Porque na simplificada, o próprio nome diz, já é simplificada, é como se a Receita falasse assim, não estou preocupado com o que você gastou, eu só vou deduzir 20%, aqui em cima disso aqui eu vou calcular o seu imposto. Então, não estou interessado em saber em que você gastou. Agora, quando a gente já vai aí para a completa, aí sim, quanto mais informações eu tenho, menor será o imposto que eu vou pagar. São 11 horas e 18 minutos, nós estamos conversando sobre imposto de renda. Lembrando que a data final é dia 31 de maio para nós aqui no Rio de Janeiro. Ô Mônica, teve aqui o Luciano, ele comentou o seguinte, ele tem barco de pesca, o barco teve um problema, naufragou e é um barco, teoricamente aqui eu estou entendendo que é um barco caro. Esse cidadão, como é que vai fazer? Que no carro se falou, baixa do Detran. Existe a baixa na capitania ou qualquer outro órgão também? Sim. Sobre o barco dele?Sim. Deve ser, acho que é barco de pesca. Isso, porque o barco ele tem que ser registrado na capitania, né? Ele tem que ter ali, eu esqueci o nome que se dá no igual o carro no Detran. Igual o carro no Detran. Dado o documento. Isso. Mas ele precisa ter esse documento da embarcação. Então, uma vez que o barco também naufragou e não tem mais, ele tem que ter a baixa desse. Ok. E um outro ponto aqui que surgiu aqui é com relação a despesas que a pessoa tem com idoso. Isso também entra o que você falou anteriormente. Tem que ter plano de saúde, tudo direitinho. Confere se o que você pagou, o que estão dando como recibo, os médicos, que ele foi tudo. Tem que ser tudo no papel escrito, né? Sim, Renato. E aí é um caso que a gente tem que ver. Esse idoso, ele entrega a declaração dele em separado ou eu estou entregando como meu dependente? Isso. Né? Aí o cuidado só que a gente tem que ter quando eu coloco o idoso como meu dependente, por exemplo, se eu quero colocar a minha mãe como dependente, posso, desde que eu esteja ali junto com ela. Mas a minha mãe é aposentada. Então, essa renda da aposentadoria dela, eu vou ter que adicionar dentro da minha declaração. Tá? Então, não é só os abatimentos. Nós temos que somar também receitas e despesas. Correto. Bom, uma dúvida também, Mônica, sobre as doações a entidades, né? Isso também entra na declaração do imposto de renda e há como conferir se realmente a doação chegou ou não chegou? Tem que ter a comprovação da chegada desse dinheiro, seja lá o que for, na entidade para qual você doou? Vlad, temos sim, a gente tem como fazer essa doação, tá? A gente até incentiva para que o contribuinte ele faça, né? Que ele possa fazer, que ele faça essa doação. Existe um pleito muito grande de nós da classe contábil sobre a forma como é feito isso. Porque hoje eu só consigo fazer a doação se for na declaração completa. Na simplificada, a gente não pode. Mesmo que eu tenha imposto a pagar na simplificada, não tem como fazer a doação. E na completa, sim. Só que tem um outro caso na completa que, às vezes, é o seguinte, eu não tenho como pagar o meu imposto todo, eu vou parcelar, posso parcelar em até 8 vezes. Só que aquele valor que eu destinar para a doação, esse ele tem que ser pago até o dia 31. Ele não entra dentro desse parcelamento. Certo. Então, esse é um pleito muito grande nosso. Mas você tem como, sim, fazer a doação, tá? Que você vai fazer para o ECA, que é do adolescente, do idoso, né? E você pode destinar até 3% para cada ente. Ou para o Estatuto da Criança e do Adolescente, e você pode colocar mais 3% para o do idoso. Que nesse sentido, até aqui em Angra, quem quer doar para as entidades de Angra, tem lá, você vai naquela tabelinha, tem RJ, Angra dos Reis, olha, que tem muita gente, eu quero doar para o pessoal do sul do país agora, Rio Grande do Sul. Então você vai fazer o mesmo procedimento, procurar RS, que é o Rio Grande do Sul. Isso, porque você, quando vai fazer a doação, você vai escolher para qual ente você quer fazer a doação, né? Se é o federal, se é o estadual ou se é o municipal. Então, se é o federal, ele já vai para a União, né? Só vai colocar ali para onde que você quer. Se é para adolescente, né? Para criança e adolescente, ou se é para o idoso ou para ambos.
para poder fazer a sua doação. Agora, se eu quero colocar para o Estado, eu vou dizer qual é o Estado. Agora, se além do Estado, eu quero falar o município, então, quando eu colocar o município, eu vou ter que colocar qual é o Estado. Primeiro eu informo que é municipal, aí ele vai abrir a aba de estados para eu identificar qual Estado e depois para qual município eu quero que seja direcionado aquele fundo. Tem uma pergunta aqui também de uma pessoa, ele tem uma relação homoafetiva. Ele pode botar, não é registrado, não é casado, estou entendendo isso, ele pode registrar essa pessoa como dependente dele, já que teoricamente são juntos? Aí desde que você coloque lá, que você faz um ato declaratório, né? Se você convive com a pessoa. Isso, há mais, se eu não me engano, ali há mais de 5 anos, que é o que ele faz a pergunta, desde que quando é casado, você já coloca que é casado. Mas se você tem um relacionamento ao qual você já identifica que você está há mais de 5 anos, você pode colocar e não há problema. Mônica Santos conosco ao vivo na bancada do programa Malha Fina da Rascal Web, dando aula sobre imposto de renda. E estamos sabatinando a Mônica aqui. É pergunta que não acaba mais. Mônica, há 2 formas de multa, né? Para aquele que não declara e para aquele que atrasa. Qual é a multa para quem atrasa? Para quem não declara, a gente está falando aí direto, né? Mas para quem só atrasa na declaração, qual é? Não, não existe. Não o atraso e a não declaração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, por exemplo, se dia 31 eu não entreguei, Já eu quero entregar no dia 1º, ele não entende que é um atraso, ele entende que eu deixei de cumprir a obrigação. Sim. Então, a multa, ela já começa uma multa inicial de R$ 165,74, acrescida aí de 1% até 20% do valor devido. Então, vamos supor que a minha fosse uma simplificada, que eu não tinha imposto a pagar, mas eu já tenho uma multa de R$ 165,74 por não cumprimento. Se eu tenho imposto a pagar, eu começo com 165,74 mais 1% até o limite de 20% sobre o valor devido. Então, como diz Renato, então, cara pálida. Então, cara pálida, não tem desculpa. Atrasou ou não declarou, a multa vem do mesmo tamanho. Exatamente. Eu vou te dar uma passada aqui, o pessoal do Instagram aqui, o grande Walter está aqui, Prata da Casa, Andrade Oliveira também passando, a Lúcia também, o Marcos Chaves, o Anderson também passando aqui, muita gente aqui, vários assessores aqui de vereadores também nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Multiplataforma da Rasca está aí, é muito democrática, a gente gosta de ter você e acreditamos que nós estamos contribuindo bastante para quem não fez a sua declaração de imposto de renda. Tem outro detalhe aqui, Mônica, aproveitando a sua presença aqui, é que as pessoas comentam que se o Leão ficou um pouco mais manso, já que prorrogou, se está com esse jogo de cintura, agora teve essa questão do Rio Grande do Sul. Não vem nenhuma outra pegadinha aí ao longo desse ano também, já que você é profissional da área, né? Ninguém está estranhando essa flexibilidade do governo federal via Receita, né? Isso já é aí o 2º ano que a Receita coloca esse prazo mais estendido, né, para a entrega da declaração do imposto de renda. Mas eu não vejo nenhuma forma agora mais de ter essa prorrogação, né? Então, dia 31 encerrou, a não ser ali para os municípios do Rio Grande do Sul. E essa é uma preocupação. Eu mesma tenho botado a minha equipe para entrar em contato com os meus clientes que já fazem imposto de renda comigo, porque eu estou vendo que está todo mundo muito quieto, está todo mundo muito parado. Isso não tem uma relação direta ou com a perda aquisitiva, o excesso de competência da contadora, o pessoal deixa que ela resolve. Pois é, tem também isso, né? Chega na última hora, a Mônica resolve. E não é por aí, né? Não, porque assim, nós temos que ter, né, um tempo hábil para poder analisar com clareza, ver as situações, né? Principalmente, eu tenho ficado trabalhando até um pouco mais tarde, que eu estava falando com o Renato, porque eu tenho visto que até o contribuinte, isso é uma questão que a gente também tem que entender. Ele não tem como, às vezes, ir no meu escritório num horário de trabalho, porque ele trabalha também, ele tem os afazeres dele, só depois do horário. É a época do plantão da contabilidade, né? Mas vai passar, viu? Daqui a pouco tá acabando, tá, Mônica? Eu queria saber sobre crianças do 2º casamento, 3º casamento, como é que funciona esses dependentes? É tudo igual, igualdade de condições para todo mundo na declaração? Sim, foi aquela questão que eu te falei, né? A gente tem que só entender como que está a situação desse relacionamento. Vamos lá, eu do 2º casamento, mas eu tenho filhos do 1º, né? Desse 1º, eu tenho uma separação legal, eu tenho a pensão
ajuizada ou em cartório desse menor, né? Então, o que eu tenho é a questão ali que no caso, para quem está pagando é o alimentando, e no nosso caso, para quem está recebendo é o alimentado, né? Que ele vai informar isso na declaração dele ali. E a partir do momento que o outro tem DETREM, a guarda, ele pode colocar sem problema nenhum, porque para um ele vai se alimentando e para o outro ele é dependente. Perfeitamente. Mônica, são 11 horas e 27 minutos, tem um monte de pergunta, um monte de coisa chegando, a gente vai daqui a pouco já entrar na reta final, até porque a gente agradece desde já muito, a gente sabe que seu escritório, assim como todos os outros contadores da região, trabalham muito essa época. Mas tem um dado aqui que é dois sonhos de todos os brasileiros. Primeiro, não pagar imposto de renda. 2, acertar na loteria, desde que jogue. Esse cidadão que ganha uma grana, ou na loteria, ou herança, qualquer outra coisa, no exercício anterior, ou seja, no ano de 2023, é obrigatório declarar, né? Sim, é obrigatório. Né? A questão de herança, principalmente, já peguei vários casos desse, né? Então, por causa da pandemia, tem uma relação direta. Peguei vários casos, então tem que haver, né, o final da declaração do espólio, que a gente chama, né, que é o do falecido, e a entrada desses bens agora para os seus herdeiros. Então, eu tenho que, sim, declarar esses valores ao qual eu estou recebendo. E o mesmo se eu ganhar na Mega Sena, na Loto. Pedro, viu como bota um sorriso? Né? Cara, se a Mônica ganhar na Mega Sena, ela não vai mais dar entrevista pra gente aqui, tá? Vai ter uma mega... Só passar aqui rapidamente, aqui são 11 horas e 29 minutos, aqui tem aqui o Mais Lúcia passando por aqui, Marcos Chaves aqui, quem sabe pode ser a chave aí do sucesso aí. Valeu, grande Marcos. Aí o Guimarães passando por aqui, o Keiko também, Rogéria Correia, muito bem aí, passando aqui, obrigado aí, muita gente dando bom dia, desejando, e também no nosso Instagram, muita gente agradecendo muito, porque deu uma luz para alguns problemas, Vlad. O imóvel está em inventário, como é que funciona? Então, quando o imóvel ele está em inventário, ele ainda está na declaração do espólio. Né? Então, ele ainda não foi passado para os seus herdeiros. Então, até que aconteça esse final desse espólio, ele vai ter que continuar ali até que efetivamente aquela declaração tenha a declaração final de espólio e que esse bem ele seja transferido aí para os seus herdeiros. Tem um aqui no Instagram, um cara falou, eu tenho me declarado isento há algum tempo. Esse cara vai ter problemas, né? Então, Renato, ele não faz a declaração. A declaração de isento, ela já não existe mais há muitos anos, tá? Antigamente, se aquele que estava, por exemplo, hoje abaixo do limite, que é 30.639,90, ele não estava obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, mas ele tinha que fazer uma declaração de isento. Ele só tinha que ir lá informar que ele era isento. Hoje não há mais essa obrigatoriedade. Agora, o que ocorre é que muitas vezes as pessoas, elas não se atêm a algumas informações, elas só pegam nesse valor. Isso aconteceu muito no ano passado. Esse ano, por o valor estar um pouquinho maior, acredito que não vai ter tanto problema quando aconteceu nos anos anteriores. Mas eu tinha que olhar o todo. Às vezes eu não tinha atingido o limite tributável, mas no isento eu tinha. Entendi. Então eu estava obrigada a fazer. E tem algumas situações, por exemplo, de beneficiários do INSS, que lá diz que é isento da declaração de imposto de renda. Nesse caso, Mônica, eu acho que o cruzamento de dados lá já é feito na fonte, né? Então esse realmente não precisa dizer nada. O próprio INSS já diz que ele é isento de declaração do imposto de renda. Não. Aí é o que é uma confusão. Porque a palavra que vem isento ali, ele só está dizendo que aquele rendimento, ele é isento de tributação. Certo. Mas isso não quer dizer que ele é isento de declaração. Mesmo ele não tendo que pagar nada, ele tem que declarar que é isento. Então ele tem que dizer ainda que é isento. Isso. Então, o ano passado, esse valor de isento, né, era de 40 mil. É isso que eu estou falando. O valor. Então, muitos aposentados, eles eram obrigados a fazer essa declaração. Então, esse ano, a gente teve esse aumento aí, né, que a gente passou para 200 mil. Então, se eu estou com meu rendimento isento até esse teto, então eu não tenho mais essa obrigatoriedade. Mas até o ano passado a gente teve muito esse problema. Mas cai na malha fina quem não... Porque, e tem que pagar a multa igualzinho. Porque eu conheço gente que realmente está nessa situação, mas que não é acusado de ter caído na malha fina por não ter declarado essa isenção.
Então, quando esse rendimento isento e não tributáveis, ele era acima dos 40 mil, ele era obrigado a fazer essa declaração, independente dele pagar. Ele não ia pagar imposto, mas aí ele tem a obrigação da declaração. Esse ano o valor passou para 200 mil, então tá tranquilo. A dona Juliana, ela falou aqui que ela, aspas, estava isenta, ela fez a declaração e ainda teve uma restituiçãozinha. Quer dizer, ficou toda feliz, né, cara? E acontece esses casos, né? Acontece muito, porque às vezes a pessoa trabalhou durante o ano, ela não atingiu o teto, mas ela sofreu retenção ao longo do ano. Então, quando ela vai fazer a declaração, ela não está fazendo pela obrigatoriedade, mas sim porque ela tem um valor a ser restituída. Mônica, caiu na malha fina, o que faz? Tem que... Senta e chora. Não, tem que retificar e retificar. Se for malha, né, a malha por conta da entrega por algum motivo, verificar qual foi o motivo dessa malha, tá? Então, hoje o que acontece? Quando a gente acaba de fazer a entrega da declaração, dias depois já sai se vai haver divergências ou não. É acompanhar. Se você conferiu, tá tudo certinho, é aguardar para ver se vai sair aquela divergência. Se não, vai ter que aguardar até o dia 2 de janeiro do ano seguinte para que você possa já entrar com um processo eletrônico fazendo a sua defesa. Reta final, Renato. Ok, vamos dar uma passada aqui rapidamente aqui no nosso Instagram. A Rogéria está por aqui, o fotógrafo Carneiro, ou Carneiro Fotógrafo, a Vitória Vieira também, Débora Ave, que é personal, né? Então tá passando aqui, Ellen Dudu, o Maicon, o pessoal do partido político número 50, pessoal também está passando por aqui. Até os partidos políticos estão ligados. Partido também tem que fazer declaração, Mônica, aproveitando o gancho aqui. Então, aí deve, não do imposto de renda pessoa física. Mas o jurídico, sim. Então não tem jeitinho, galera, até você. Quem não paga imposto, acontece o que? Quem não declara, o que acontece? Qual é o tipo de penalidade? Aquele que está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e que não fez, automaticamente a Receita vai colocar isso como pendência e caso o contribuinte ele não se regularize por iniciativa própria, a primeira coisa que ele faz é bloquear o teu CPF. Então, muitas das vezes, o contribuinte vai no banco para poder sacar lá a sua pensão ou o seu pagamento e está com o seu CPF bloqueado. Quem não pagou ano passado e quer pagar agora, pode? Pode e deve. Se ele está na obrigatoriedade, ele pode e deve. Ele tem que ir lá, né, fazer a declaração dele e cumprir com... Tem aquela máxima, a Receita Federal está sempre de braços abertos, esperando a todos. E o Leão também está com a boca aberta desse tamanho. Né? Renato, reta final, Mônica, a gente agradece muito a sua presença e sabemos que não só a senhora como contador, mas todos os outros contadores, a gente fez alguns e falou que essa época que é o 13º do contador, ele trabalha muito para poder faturar, né? E a gente acredita que a gente pôde entregar para dezenas e dezenas de pessoas um programa, mais uma vez, de muita qualidade. Isso agradeça muito as suas informações aqui, que é a proposta e a missão do nosso Malha Fina é essa. Exatamente. Mônica Santos, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos aí. Os microfones e as câmeras da Rasca Web do programa Malha Fina estão abertos e abertas para você, suas mensagens finais. E já vou logo te fazendo a última pergunta. Onde é o escritório da Mônica? Eu que agradeço o convite de vocês. Antes de fazer minhas considerações finais, eu gostaria só de colocar um adendo que não seria sobre a malha fina, mas que isso também acaba acarretando, né? Estamos na reta final do imposto de renda, pessoa física, que é dia 31 de maio, mas também estamos no final da declaração do imposto de renda do MEI, que também é no dia 31 de maio. Microempreendedor individual. O microempreendedor. Então, só para que as pessoas fiquem também aí ligadas, porque isso também causa multa pela não entrega da declaração, tá? Então, eu agradeço muito a vocês pelo convite, Renato, Vlad. Obrigado. O meu escritório fica no antigo Angra Shopping, no 2º piso, sala 119. Quando quiserem lá tomar uma água, um café, serão muito bem recebidos. Vou lá fazer umas perguntas para a Mônica lá. Ô, Mônica, o que você acha do nome do nosso programa? Te assustou um pouco? Nada, maravilhoso. Eu já conheço o programa de vocês, já sou assídua. Que bom. Muito obrigado, então, Mônica. Muito obrigado ao Fernando também, que fez esse meio de campo para que a gente materializasse essa entrevista. Sucesso. E, galera, vamos colaborar com os contadores e escritórios de contabilidade. Tem 10 dias, mas vai hoje. Aproveita para não deixar aquela correria de última hora. A gente tem que quebrar essa questão, porque afinal de contas o contador também
merece um pouquinho de paz. Muito bem, muito obrigado. Mônica Santos, a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada da bancada do Malha Fina.